A paz do Senhor, gente, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Espaço Jovem. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, tenho 20 anos, sou aqui a nova apresentadora. Para você que ainda não acompanhou lá no Instagram, se você ainda não segue lá, vai seguir, que vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram, tá bem? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, gente. Esse convidado, eu conheço ele, a gente pode falar que é desde que a gente é criança, adolescente. Tem muito tempo que a gente se conhece, então a gente praticamente cresceu junto aí, tá bem? E vocês vão agora conhecer ele, que é o Ítalo. Ítalo, seja bem-vindo, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui com a gente para contar seu testemunho, sua experiência com Deus. É isso, pode se apresentar aí. Olá, gente, meu nome é Ítalo, paz do Senhor a todos. Tenho 21 anos. Como a Gabriela disse, a gente já se conhece há muitos anos. Tem uma caminhada aí desde 2018. Desde 2018. Não é desde quando era criança, né? A gente Adolescente. Tinha 11... uns 14. 14? Você tinha 14 anos. 14, você tinha 13, eu acho. É, tá certo. É muito tempo já. Nossa, a gente pegou várias fases na igreja, então a gente... Eu gosto da nossa amizade porque a nossa amizade é uma amizade assim cristã, sabe? Uma amizade assim de caminhada, é uma longa caminhada que a gente tem aí. Que a gente já fez tudo. A gente já teve banda, gente, respeita a nossa história. A gente já teve banda, a gente ficava na igreja ensaiando, então a gente se conhece aí há um bom tempo. Ítalo, conta pra gente, que você é do Brasil, né? De Minas Gerais, sim, né? O Ítalo é lá de Belo Horizonte. O Ítalo é lá de Belo Horizonte. E eu quero que você conta pra gente, assim, você veio do Brasil, você tinha quantos anos? Eu vim, tinha 12 anos. 12 anos. Você veio do Brasil, você tinha 12 anos. Como é que foi você, lá no Brasil, você já era cristão, né? Já. Você era, sim, ia sempre nos cultos, sim, nas sim. igrejas. Então, como é que é, tipo assim, você sair do Brasil, que algo que a gente já conversou aqui, que lá no Brasil é um país mais cristão, e aqui em Portugal, né, é um pouquinho diferente? Com certeza. Como é que foi essa diferença de você vir para cá, da sua rotina cristã, né? Como era a igreja lá, para quando você veio para cá, para Portugal? Cara, é assim, é uma diferença enorme. Só que pelo fato da minha idade, por eu ser novo ainda, eu era criança, eu me considerava criança, 12 anos, eu não tive tanta percepção. Não tive tanta percepção sobre isso porque lá eu estava transitando das crianças para os adolescentes. Eu Mas você estava na chegou a fase participar dos adolescentes lá, na sua igreja do Brasil? muito pouco. Foi coisa de 2 meses só. Então, eu tinha o costume, todos os dias à noite tinha o culto, tinha a escola bíblica pela manhã, depois à noite tinha o culto novamente. Então, era uma rotina ali Mas a dinâmica de mais lá era mais direta. tranquila ou daqui é mais agitada? Em questão de dinâmica de culto e de eventos, de atividades assim com crianças e adolescentes lá, eu acho que lá era mais agitado. É tanto que eles sempre tiveram uma pegada mais voltada assim com os adolescentes, No Brasil, né? sim, e com os jovens principalmente. Porque, pronto, é o Ministério Belém, eu fui da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ah, você era do Belém. Então, sempre tiveram muitas atividades no campo que eu frequentava, que era o campo de João Molevá, de Itabira. E lá eu tive lá ano passado e, cara, era uma chama que ardia no meu coração, assim, de, cara, eu quero poder ver eles e participar. Infelizmente eu não consegui por causa da correria, Sim. mas, por exemplo, esses últimos 2 anos eles têm tido cruzadas evangelísticas, são projetos que decorrem o ano todo, com cada final de semana uma cidade diferente. Então é um trabalho lindo que eles fazem lá com os jovens. E pronto, é essa questão que eu vejo de diferente daqui. Aqui, infelizmente, a escola leva todo o nosso tempo. É até verdade. os 18, aí depois vem faculdade. A pessoa que não faz faculdade começa a trabalhar e, infelizmente, aqui se a gente deixar, a gente leva a nossa vida toda no trabalho, porque é muita correria. Falo por experiência própria. Então, isso acaba tomando muita atenção do jovem em relação ao espiritual. Sim. Porque o jovem, por exemplo, não vou falar por mim que eu só estudava na escola mesmo, nunca gostei muito de estudar em casa, não. Mas, por exemplo, o jovem, aquele que sempre se dedica e tudo mais, ele
entra na escola 8 da manhã, 8h30, sai da escola às vezes 5, 6 horas da tarde. Aí, por exemplo, a pessoa ela chega em casa, ainda tem um trabalho de casa para fazer, Sim. tem um projeto para desenvolver para a escola. E normalmente os cultos aqui são sempre das 8, 8h30 às 10. Então, isso na semana leva muito tempo do jovem. Sobra só o final de semana para o jovem Sim. estar ali fazendo ali suas atividades e tudo mais. E querendo ou não, o tempo para a igreja também. Acaba sendo muito corrido. E depois que o jovem ele já entra nessa fase de adulto, com trabalhos e pronto, e outras atividades, aí fica mais apertado ainda. E lá no Brasil você trabalhava também ou você começou a trabalhar aqui? No Brasil eu não trabalhava, eu também era criança, mas Sim, mas o seu eu pai tinha um acho, negócio lá sim, no Brasil também, meu né? pai tinha um negócio. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele é, no Brasil fala tapeceiro, né, estofador, e desde que eu me entendo por gente também, eu sempre ajudei ele, sempre tive com ele no trabalho, tanto que eu trabalhei com ele até pouco tempo atrás. Agora com as questões do casamento, precisava de um salário melhor, uma estabilidade, eu tive Pois que. você agora é um jovem senhor. É um jovem senhor. Agora tem que trabalhar para casar, né, É, Ítalo? não é fácil não. Gente, agora eu quero que o Ítalo dê assim conta para uma experiência, um testemunho, né? Sim, Que é para edificar a nossa fé, porque uma pessoa mandou mensagem que eles viram isso do podcast, falou assim: "Ah, se eu for contar meu testemunho, você vai chorar". Eu falei assim: "Olha, um testemunho sendo da base de Deus, sendo da Bíblia, o testemunho sempre vai edificar a gente. claro. Sempre vai edificar. Então, o Ítalo agora ele vai compartilhar com a gente. Depois a gente tem aqui algumas outras perguntas, uma dinâmica para a gente fazer. Mas agora você conta um testemunho, algo que você viveu sobrenatural, assim, com o Espírito Santo. Conta aí para a gente, para dar para esses jovens se inspirarem em você. Ser sincero, são muitas experiências e às vezes fica difícil escolher uma assim, Uma marcante, uma que você uma fala, marcante. poxa, Aqui ainda tem, aconteceu comigo. ainda tem umas que, mas cara, é uma que a Bíblia mesmo fala que quando Deus, a Bíblia não, né? Mas pronto, o ditado popular, no que a gente diz, né? Costuma dizer que quando Deus quer, Deus usa até os corvos, como foi o caso de Elias. Tem um senhor na rua da igreja, eu acho que foi um barbudo, não sei se é algum careca. Ah, Aquele senhor, ele tinha abençoado. ele é abençoado, mas Olha. eu não sei porquê, mas eu tenho assim uma afinidade com ele. Nunca conversei muito com ele, não Sim. conheço ele de lado nenhum, mas direto a gente se vê, bom dia, tudo bem, boa tarde, tudo bem, como tá? E assim vai. E teve um dia, eu nem lembro o que estava acontecendo, mas era uma situação mais difícil que eu estava enfrentando. Estava ali com a cabeça meio cheia, turbulenta, muitos pensamentos e tal. Um dia de culto. Eu passo por ele, boa tarde, como sempre, né? Aí ele vira para mim e diz: Olha, nunca tira esse sorriso do seu rosto. Esse sorriso ilumina muitas pessoas. E foi um momento que eu fiquei. Aquilo ficou Porque vindo dele, martelando. porque a gente. Sim. Gente, esse senhor, pronto, que o Ito tá falando, ele não é cristão, ele mora do lado da nossa igreja. E às vezes ele incomoda um pouquinho lá, uma vez quase até chamou a polícia pra gente. Então, por isso que isso, você me falando isso, eu até assustei que você falou aquele senhor. Eu falei assim, oxe, ele mesmo. Mas isso é muito bom, porque é Deus. Foi um momento ali que Que bom. eu senti que não era só por ele me conhecer, ver ali eu Sim. sou uma pessoa, um jovem ali, virava falar. Eu sentia que foi algo diferente, né? Algo mais marcante. Eu pude sentir que era Deus falando através dele, porque, pronto, há momentos que acontece na vida da gente que a gente fica mais cabisbaixo, fica mais Sim. desanimado. Deus usa. Infelizmente, o desânimo é aquela coisa que vai acarretando muitas outras É coisas. verdade. A pessoa, quando ela recebe uma palavra dessa, ela revigora o ânimo. A pessoa com o ânimo revigorado, principalmente era um dia de culto, a pessoa consegue entregar, igual foi o meu caso, eu consegui entregar um culto completamente diferente do que eu estava previsto. Né? Foi uma noite muito abençoada, marcante.
E pronto, essa é um dos momentos assim que já aconteceu comigo. Houve casos também de, por exemplo, eu estar num culto e eu ter uma visão de um acontecimento no culto e passado coisa de minutos acontecer, Caraca, que é, legal. é Que a gente não extraordinário. consegue explicar, né? Ai, que top. E você. E você no Brasil, pronto, você era adolescente, uma criança. Então você, um exemplo, podemos dizer que talvez você começou a ter uma busca maior aqui do que lá? Aqui, sim. Porque para você ter essas experiências, que você acabou de falar, por exemplo, de Deus revelar, né, para você algo e depois, um minuto depois vai e acontece, é porque você está buscando. E essa busca sua, como é que você faz? Como é que é a sua rotina, um exemplo? Para você, até serve de conselho pra gente, Sim. né? Como é que é a sua busca, que você faz devocional, como é que é? Eu sei que aqui é Aqui, correria, correria. muito trabalho, mas como é que você faz aí? Conta pra É gente. muito trabalho e eu confesso, ultimamente, eu tenho Pisada parado na um bola. pouquinho. Pisada na bola. Tenho dado uma pisada na bola porque o que acontece é a gente não pode usar como desculpas e isso é mais do que certo. Mas eu tenho normalmente o meu momento de oração pela manhã sempre e ao fim do dia. Durante o dia, quando dá tempo durante o almoço, eu ouço uma pregação. Eu gosto muito de podcast, então participar de um podcast pela primeira vez, eu estava até comentando com a Ana Clara. Cara, se for entrar no meu Spotify, são mais de 1.000 episódios O Ítalo assistidos. gosta muito de podcast, eu sei. Porque o podcast, eu penso assim, o podcast ele é um meio que, se for usado corretamente, ele é um canal de bênçãos para a vida Sim. das pessoas. Igual eu creio. É o nosso Eu tenho objetivo certeza aqui no Tempo que esse Cura, é gente. o objetivo desse. É o nosso Ser objetivo. um canal de transformação para a vida das pessoas, porque muita gente. Agora eu não faço tanto porque meu trabalho, por exemplo, eu já não posso usar fones de ouvido. Sim. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava com meu pai, sempre tinha um fone, era sempre estudos, era entrevistas, testemunhos, e são coisas que marcam, edificam a nossa vida, que nos fazem despertar o anseio Isso. pronto, pelo chamado, pela busca, até mesmo pela busca do chamado para aqueles que não sabem qual é o chamado. Mas, por exemplo, conteúdos que eu gosto muito de assistir são do Luciano Subirá. São conteúdos Não conheço. que edificam a fé do cristão. São conteúdos que trazem ali conselhos e pronto, e algumas orientações que, principalmente para o jovem, é muito importante. Então, foi um dos canais que me ajudaram muito em relação Ai, a que isso. bom. Então, em questão de jejuns, essas coisas, Sim. é muito bom. Recomendo muito, recomendo muito. Mas, por exemplo, um jovem cristão, principalmente, ele tem que estar sempre buscando fazer jejum, Tem. estar em consagração sempre. Tem, é muito Porque difícil. o jovem ele é sempre o mais afetado. Principalmente o verdade. jovem que está ali em um trabalho da igreja, o jovem que busca, anseia A sempre gente por que algo. faz muita coisa na igreja, porque, por exemplo, o Ítalo, você é cooperador, né, na igreja. O Ítalo é cooperador. A gente que faz, não a gente, né, todo mundo tem que buscar. Mas é igual eu tava falando com a Daiane também, que quando a gente tem algum cargo na igreja, o peso acaba por... Não é o peso, aquilo tá te pesando, mas, tipo assim, a busca sua tem que ser maior do que você fazia antes. Porque o inimigo não tá gostando que você tá crescendo no ministério, não tá crescendo na fé, tá crescendo lá em Deus, ele não tá gostando. Então, isso que você falou é muito importante. Aquela coisa. Tem jovens que acham que a minha vida tá boa, tá tudo bem. Mas é porque não tá fazendo corretamente. Porque a partir do momento que você começa a caminhar mesmo, porque o diabo ele não vai, por exemplo, ele não vai atingir quem já tá ali. Porque é o que dizem, né? O muro já pertence ao diabo. A pessoa está ali na indecisão. A indecisão ali já não é certa, porque a própria palavra fala ou é quente ou é frio. A Bíblia fala. Se a Bíblia Então, falou, tá falado. Quem sou eu? Então, por que ser morno, né? Ou a pessoa toma uma decisão. Eu nunca ouvi isso que você falou.
de se você tá no muro, já tá, faz sentido. Isso eu escutei uma vez foi num podcast até. Gente, então vai ficar famoso. Quero ficar Foi uma colocação que eles fizeram. É como se fosse uma parábola. Sim. Tinha um homem em cima do muro e de um lado um anjo e do outro lado Satanás. E o anjo ali vem buscando, incentivando. Aí teve um momento que ele, na reflexão dele, virou pro demônio e perguntou: por que você não está insistindo? Ele respondeu: porque o muro já é meu. Nossa. Entende? Gente, nossa. Porque aquela questão. Mas tá certo. Deus funciona assim: ou é sim ou é não. Então, a Bíblia fala. a pessoa, ou ela busca constantemente a palavra, ou ela não busca. Porque se ela não busca, de nada adianta. Mas a partir do momento que ela começa ali a buscar constantemente, faz um jejum, faz uma oração, pede a Deus um discernimento sobre a palavra, porque não adianta a gente ler a Bíblia se a gente não orar pedindo o discernimento. Sim. Porque a Bíblia ela pode ser lida como um livro normal, ou ela pode ser lida como como eu posso dizer? Ou ela pode ser lida como um livro de revelações. Um livro que você lê aqui hoje, o versículo. Hoje ele tem um significado para você. Ele vai ter o significado que você precisa ali. Porque é Deus falando. E no outro dia ele pode ter outro significado completamente diferente. Sim. Porque a palavra escrita é a palavra de Deus. É Deus falando para o homem. É Deus dando orientações, dando ensinos. Então, o que a pessoa estiver precisando, ela vai encontrar ali, entende? Então, por isso é muito importante o jovem ter sempre ali baseado, principalmente cartas de Paulo e Provérbios. Sim, gente, eu tô fazendo, você falou de Provérbios, eu tô fazendo agora nesse mês, que é 31 dias, 31 provérbios. Tô fazendo em julho, mas outros meses que tem 31 dias você pode fazer. Gente, é muito bom. Caraca, eu fiquei assim, chocada. O livro de Provérbios é muito bom. Acho que pra gente jovem é um livro, assim, é instrução mesmo. É pegar esse propósito e ler, que é muito bom. E o mais interessante nos 31 dias de Provérbios é que você consegue, cada dia, aplicar Sim. o que você leu. Você lê Provérbios 1, você passa o dia todo estudando sobre e aplicando. Você também pode ler Provérbios em 10 dias, em 2 dias, entende? Só que a partir do momento que você busca sempre ler e aplicar, é completamente diferente. Sim. Então, é um exercício que ajuda muito no desenvolvimento espiritual, principalmente Provérbios, que é um livro de ensinamento, é um livro de correção, instrução. Sim. Então, é muito importante, é muito importante. Então, Ítalo, você, como a gente falou aqui, o Ítalo vai casar, né, gente? E eu quero que o Ítalo, pronto, já tá noivo, né? Vocês estão quanto tempo junto? Você e a digníssima, que é a Isabelle, que não conhece. Eu e a Isa, a gente já tá junto há... Nossa, fazer as contas. Eita. A Isa assistindo isso aqui, uai. Não, mas eu ela nem lembra. Ó, que isso? Conta assim essas coisas mais comigo mesmo. Mas eu acho que já vai para 3 anos. 3 anos? É 3 anos, sim, tá certo. Anos, porque eu tenho 2 anos, e eu fui 1 ano depois de vocês, tá certo. Agora em setembro faz 3 anos que a gente tá juntos, né? Gente. 3 de namoro. Já e depois que vocês estão juntos. Temos um de noivado já. Temos um ano? Um ano de noivado. Caraca, passou muito rápido. 1 ano e meio. Gente, o Ítalo, ele... tipo assim, a gente cresceu todo mundo junto. Eu, o Ítalo e a Isabelle. Aí, eles casando, eu fico assim, meu Deus. Gente, a gente cresceu junto, como assim? Eles vão casar, mas é bom, porque é amizade, né? Vai continuar. A gente andava junto, nós os 3. E agora vocês vão casar. Que isso, hein? Passa rápido. Então, conta pra gente como é que é viver, Ítalo. Um namoro cristão, agora, hoje em dia, pronto, você tá noivo, você vai casar. Como é que foi esse processo aí?
na base, né, da Bíblia. É difícil, tem muito julgamento, porque a gente sabe que um namoro cristão é diferente de um namoro, né, Sim, mundano, pronto. claro, com certeza. Como é que é aí? Conta pra gente. Como é que é viver essa experiência? Cara, a pessoa ela tem que ter certeza do que realmente quer. Eu falo sendo cristão, Sim. porque uma das bases do relacionamento tem que ser o respeito, acima de tudo. E com base nisso é a palavra aplicada dia após dia. Mesmo eu tenho na minha mente assim, mesmo que a pessoa esteja ali só num processo de namoro, que é o processo de conhecimento e tudo mais, a pessoa, eu sempre falei isso com a Isa, eu não me vejo, por exemplo, tô namorando, eu tenho um comportamento de namorado, tô noivo, eu tenho um comportamento de noivo e tô casado, eu tenho um comportamento de casado. Se eu, por exemplo, se a Bíblia fala que homem respeite as suas mulheres e tudo mais, nossa, se a Bíblia dá essas orientações, mesmo a pessoa não estando casada, é bom. Sim, não é só pro Sim, casamento. não é só para o Sim, casamento. Isso se tá aplica certo. por ser um respeito, um respeito. Então, eu sempre tive com ela, olha, a gente não é casado, mas eu te respeito nisso, nisso e nisso. Na base da Bíblia. É aquela coisa. A Bíblia põe o homem como cabeça da casa, Sim. mas não quer dizer que o cabeça está ali para pisar, para massacrar, para ordenar, para fazer isso e aquilo. O cabeça está para dar orientação, para dar conselhos, e tanto a mulher também, porque a mulher, descrita em Provérbios, ela é o pilar, ela é o alicerce da casa. É quem sustenta. Então, os dois têm que andar sempre em sintonia, buscar essa sintonia sempre, para conseguir viver em união, viver viver conforme a palavra, viver conforme os ensinamentos. Sim. E a pessoa, ela sabendo respeitar o espaço do outro, sabendo respeitar a posição do outro num relacionamento, isso faz um relacionamento fluir. Mesmo que a pessoa fale, mas eu estou namorando, eu não vou preocupar com isso. Agora, a pessoa ela deve se preocupar, porque a partir desse momento, ela já o namoro é uma fase de aprendizado. E a Sim. partir desse momento, ela consegue ter já um discernimento, já consegue ter uma ideia do comportamento da pessoa. Ela já consegue ter uma ideia do que a Por pessoa... isso que fala que como um namoro fosse o treinamento, né? Porque é como vai ser uma fase. tratado. Quando você for Correto. casar com a pessoa, Sim, porque aquela coisa, tem gente que fala que você precisa conhecer a pessoa com seus pais para poder, né, como ela é com os pais, ela vai ser com você. Às vezes sim, às vezes não se aplica a tudo, mas é uma base sim para ser seguida. A pessoa, se ela é uma pessoa dedicada em casa, ela sim vai ser dedicada, porque ela desde cedo foi, foi instruída foi isso. instruída, Sim. teve essa instrução. Mas, por exemplo, eu falo nessa questão de ter esses acordos logo de início, faz você perceber na pessoa o desempenho, faz você perceber na pessoa o interesse que a pessoa realmente tem com você. Porque a pessoa, se por exemplo, ela tem esse interesse em você, ela vai querer adequar, né, alinhar esses processos com você para poder enfrentar isso, enfrentar aquilo, passar aquilo, isso, passar aquilo. Porque há momentos de decisão que é um homem que precisa tomar decisão, mas é momentos de decisão que é a mulher que A precisa gente tomar estava decisão. conversando isso esses dias. A pessoa ela tem que saber diferenciar e ter o discernimento de Sim. que hora cada um tem que se aplicar, Sim. entende? E então, ela temos baseado muito nisso, porque Que bom. somos temperamentos diferentes. Eu sou uma pessoa super tranquila, calma. Che- Ela já é uma pessoa baiana, eu sou mineiro. Se resume nisso. O Ítalo gosta de falar dos baianos, Não. gente. O que tá acontecendo? Em minha defesa, para falar dos baianos, Gente, estou rodeado de baiano aqui, mas em minha defesa dos baianos, minha produção tá ficando com raiva aqui, gente. eu sou Eu neto, vou ser baiano. eu sou neto de baiano, corre um sangue, eu posso falar. Mas é isso. E é claro, buscar um relacionamento sempre em santidade. Se beijar te faz levar a pecar, não beija. Se abraçar te faz levar a pecar,
não abraça. Faz corte. Assim, eu não vou falar que eu sou a favor ou que eu sou contra a corte, porque isso depende da disciplina de cada um, depende do foco de cada um e depende da espiritualidade de cada um. A partir do Tem momento... gente que julga muito isso, né? Tipo, tem gente que acha... Eu, às vezes, acho bonito. Não é, eu não... Tipo assim, não é que eu concordo Sim. Eu não concordo. Porque eu acho que no relacionamento você tem que ter Ter o afeto. o afeto, o carinho. Igual a gente falou, relacionamento cristão, tudo com ordem e decência, claro. Mas as pessoas julgam muito esse trem da coisa, corte. a pessoa ela deve ter o afeto, porque o afeto é uma das demonstrações de amor. Então, normalmente, todo mundo vai ter como demonstração de amor o afeto. Sim. Mas a pessoa tem que saber discernir o que é um afeto para quem está num namoro e num noivado, de um afeto de quem já está casado. Quem é casado. Tá certo. Existem as diferenças, entende? Não é pecado ter um afeto, você poder abraçar o seu namorado, ou poder beijar ele, mas, óbvio, tudo com ordem e decência, é aquela coisa, todo mundo fala, né, o vela... Tem sempre um um que vela. tem que estar. Às vezes a pessoa Fogo. pode até não Gente. gostar, mas Mas ele tá essencial, lá. é essencial. E ele Não tá lá. saia sem ter alguém junto. É isso aí. Não saia. Tem que estar lá. Porque isso serve de... Porque a vela, a gente brinca de vela, mas se você for parar para perceber, a vela faz o quê? A vela ilumina. Ó, vocês Entende? que é vela E aí, onde ó, há no luz- relacionamento vocês estão iluminando. Fogo, pá. E onde há luz, não há trevas. Então... Nossa, Deus, aí a pregação então, aí. vocês que não gostem de vela, pensem por esse sentido. Porque a partir do momento que você tem luz no seu relacionamento, o seu relacionamento flui. Entende? Então, sempre carregar a vela Essa com vela você. que tá indo com você aí pode ser, vai te iluminar aí. Às vezes a vela pode ser um pouquinho cara, porque você precisa pagar um lanche Você pra tem que vela pagar também. mais. A vela vai com você vai no Mac com a namorada, você tem que pagar pra vela também comer. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale, é legal, vai. Vale, não é muito bom. não vamos dizer que é tão ruim assim, não, vai. É. Por um certo ponto. Mas tem que ser. Você Tem que suborna ele com... não. Aí já deixa de ser vela. Não pode. Mas é isso, então você tá certo. Você falou a gente que tá no relacionamento cristão, tendo a base bíblica, fazendo tudo debaixo da presença de Deus, tudo dá certo. Tudo, claro. tudo na nossa vida. Então, a gente falou aqui que você serve como cooperador na igreja, né? O Ítalo, pronto, você congrega, você nem como é que você congrega, Ítalo, pelo amor de Deus. Gente. Fala aí pro Pra quem não pessoal. conhece, o Ministério ADTG, eu congrego no Ministério ADTG desde os 18. Desde 2018. Que 18? Ó, 18. Desde 2018. 18. Foi quando a gente se conheceu. 18, há 2 anos atrás que a gente tinha 18. 2 ou 3. Foi desde quando a gente se conheceu. A gente se conheceu no Ministério, você já congregava lá, do Bispo Edmilson. Então, já tem anos, né, nessa caminhada. A gente aí. congrega aqui na Assembleia de Deus Tempo da Glória. A gente tem aqui em Portugal. A gente tem na França, na África. No Brasil. em Manaus. E tamo aí. Vocês que é do Brasil em Manaus, já sabem onde é que vai congregar. E como é que você tornou cooperador? Você tinha quantos anos? E tu acha que tem uns aninhos? Já tem uns aninhos que você é cooperador. Foi com quantos anos? Foi com 16. 16 anos. 2019. Olha o exemplo aí, gente. Eu 2019. falo que as pessoas às vezes podem julgar, né? Porque a gente é novo, vai. E ganhou uma responsabilidade. Porque você se tornou um cooperador. Eu também recebi o ministério com 19 anos, eu acho. Acho que foi, 19 anos. Com 19 anos, a gente que é muito novinho, já ter algo na igreja, pra gente é muito bom, é muito gratificante. Mas o que você tem, tipo assim,
eu queria um dia ser presbítero, pastor, líder de alguma coisa. O que age no seu coração? Porque sempre tem alguma coisinha pra gente que tá na igreja. Eu acho que cada um vai ter uma coisinha que arde muito no coração. Pra você, o que você olha assim, alguém lá na igreja fazendo, você fala, poxa, eu quero ter isso aí que essa pessoa tem, eu quero ser um líder, um missionário. O que você quer? O que arde no seu coração aí? Cara, é uma resposta um pouco, vou dizer, um pouco complicada, mas não que eu não saiba o que eu quero ser, Sim. mas pronto, vamos começar desde o início, né? Eu, pronto, sou cooperador desde os 16, né? Fui separado em 2019. Nessa época tinha irmão na igreja que me Foi, chamava de Severino. Eu fazia, mexia no som, ajudava na limpeza, mas você virou ajudava cooperador em quando, obra. quando a gente abriu uma igreja em Foi Odivelas, em não foi? Odivelas. Foi. Tá Na época eu certo. estava congregando lá, tinha saído da Baixa e tinha ido pro Barreiro para ajudar lá. Saí do Barreiro, aí a gente foi para Odivelas para dar um suporte. Aí de Odivelas voltou pro Barreiro, aí do Barreiro veio para baixo da banheira. Tá que tá. Não sei. Foi. Mas pronto, eu fui separado a cooperador não, pelo que eu já exercia Sim, na igreja, sim. entende? E de uns tempos para cá tem sido assim. Que bom. Eu falo, é uma responsabilidade grande, É. muito grande. Sendo sincero, às vezes eu penso que eu não precisava ter sido separado como cooperador, porque a partir do momento que você é separado, você carrega sobre si a É responsabilidade, muita porque a responsabilidade. responsabilidade ela é jogada em você, É. A entende? cobrança. Eu sempre amei estar na obra, fazer as coisas para Deus independente de cargo, Sim. eu sempre servi, sempre Sim. gostei de estar ali, não pelo cargo, mas pelo gosto, pelo prazer de servir a obra. E ultimamente, com essa fase de noivado, com essa fase de construção, remodelando casa para poder casar, é trabalho, tem sido corrido, não tive presente nos cultos. Enfim, são fases na É, vida, a mas gente que a passa por pessoa, isso. o que importa é a pessoa ela não desanimar na fé. É, o Esse importante. é o Aí ponto vem a crucial, busca. é claro. Aí É a vem a busca constante busca. para Não poder só na suprir, por igreja. exemplo, um dia no culto. Não vou falar que não é importante você estar no culto, por exemplo, porque o culto ele serve para você reavivar mais ainda a sua É. fé. É um momento de comunhão. Por exemplo, você tira uma brasa uma brasa da churrasqueira, por exemplo, você põe aqui no canto, ela vai começar a apagar, porque você está ali solitário, está longe, mas a partir do momento que você aproxima, mesmo que você tenha busca, não é na mesma intensidade de quando você está ali junto com as outras brasas queimando, Verdade. entende? Então são coisas essenciais. Você tem que ter sua busca constante, individual, mas também é muito importante ter a busca na igreja. Sim. Mas em questão a desejos, a sonhos, eu lembro da gente conversar muito, há anos já, de conversas nossas, já a gente parava, ficava pensando, cara, lembra, ó, imagina só, a gente um dia ser líder dos jovens e não sei Ah, o que, era isso e mesmo. aquilo. Tanto que a gente já comentou aqui no início do podcast, né, do episódio, a gente já chegou a ter uma banda por um tempo. Gente, sou do Madeira. Eu sou do Madeira. E devido a trabalho, devido a mais responsabilidades no ministério, Sim. acabamos abrindo mão, né? Mas foi um momento que elevou assim o nosso nível espiritual, Nossa, era muito bom. o nosso nível. Eu falo no meu caso por eu ser violonista, Sim. pronto, o nível de técnica Você foi e querendo ter sim, conhecimentos mais, porque eu faço parte de uma banda, né, que foi criada por todos nós, sim, então eu quero ter mais conhecimento é sobre claro. isso. E ajuda também no desejo, no despertar da busca constante ali, porque o louvor, ele não é só um louvor em casa, ou um louvor na igreja, né? Uma coisa é você estar ali no ministério de louvor fixo,
Sim. local. Outra coisa é você ter um ministério do louvor e levar o louvor para as outras A igrejas. gente ia pra Porque cantar nos a congressos. gente já recebeu muitas oportunidades já de estar em outras igrejas. Já nós cantou nos congressos Foi. daquele que teve na nossa igreja, da excelência. Uhum. Ai, só de lembrar. Atenção. Gente, A gente já teve muitas oportunidades já. E pronto, o louvor ele tem, ele carrega sobre si um grande peso. sim. Porque o louvor é uma parte mais do que crucial num culto Uhum. para você ter um desenvolvimento espiritual no culto. O louvor é o momento em que você entra em contato com o público, entra em contato com a igreja e leva a igreja em adoração a Deus. No momento que se você estiver ligado, você consegue, através do Espírito, fluir, Ir para algo sobrenatural. deixar sim. um ambiente leve. Pessoas que chegam com corações endurecidos, chegam cabisbaixos, desanimados. É o louvor que age, é o Espírito Santo que age através do louvor. Mas isso acontece através da busca dos ministros. Sim. Então, não é só ir lá cantar. se não tiver uma busca, cara, não adianta. Então, essa foi uma fase que ajudou, e que eu falo por experiência própria, muito no nível espiritual. Uhum. Foi uma fase muito boa. Mas como desejo para o futuro, eu tenho em ser como evangelista. Porque o evangelista, ele ensina como um presbítero e tem a liberdade do id. Sim. Porque eu tenho chamado para a palavra. E às vezes durante a noite, em sonhos, eu tenho sonhos, por exemplo, reunido com multidões, com juventude. Então eu vejo que eu tenho um chamado voltado para a juventude, para a parte evangelística, para poder estar reunindo pessoas, trazendo um momento de palavra, um momento de louvor. Sim. Entende? Então eu me vejo nessa área entende? de missões. De missões. Ai, que bom. Então, já que você gosto muito. falou de missões, gente, agora aqui no podcast a gente vai ter alguns quadros, assim, né? Pra dar uma descontraída. E hoje, a gente tem aqui 2. Aí o Ítalo falou de missões, então eu falei assim, então já tá na hora de eu entrar aqui com esse quadro. Que vai ser, você vai falar pra mim, vou ser humilde, não vou ser tão... Não vou falar pra você falar uns 10, não. Me fala aí uns 5 países onde você gostaria de fazer missões. E uma mini justificativa. Que eu quero... Uns 5 países. 5 países aonde você... Enquanto você pensa, eu vou explicar aqui pro pessoal. Gente, ó, a gente vai ter aqui alguns quadros. Depende dos convidados, a gente vai variando. Tem alguns que pode repetir, que hoje a gente tem aqui 2. Tem esses aqui dos países. Mas depois a gente vai ter mais aqui, que a galera tá aí ajudando, a produção tá aí em alta procurando para nós. Então aí, e vai dar certo. Para quem assistiu a live, viu que a gente está com grandes planos. A gente está querendo trazer aqui coisas muito legais. Momento de louvor, momento de, assim, descontraído. Depois que a gente tem esse momento aqui de experiência, de testemunho, a gente quer ter um momento de louvor com vocês, de interação. A gente está planeando uma coisa aí bem legal. Então, vai ter uns quadros aqui para a gente dar uma mexidinha. E em breve vai ter muitas e muitas mais novidades aí para vocês, tá bom? Então, Ítalo, fala aí pra gente 5 países onde você ia fazer missão. Depois pode justificar no final todos. Não precisa justificar um país por cada, não. 5 aí. Pode ser do 5 pro primeiro. Pra ver. Eu não sei se eu vou conseguir organizar nessa Não, ordem. então vai. Mas vamos lá, começar pelo país de origem, né? O Brasil. Eu gostaria de passar um tempo no Brasil. Para fazer missão lá. Até mesmo junto com a juventude do ministério de lá, porque é um trabalho incrível e eu vejo cada vez mais jovens se integrando nisso e eu acho lindo. E é uma das vantagens que eu tenho. Brasil. É o Brasil. Por causa disso, já está a explicação. Já está a explicação do Brasil.
Moçambique. Moçambique. Porque já temos a igreja estabelecida lá. Sim. E são povos carentes, mesmo que, por exemplo, todo ano vai um missionário, fica lá. E você teria passa um coragem? tempo. Se o pastor falasse assim, agora que você é Ítalo, vamos lá para Moçambique, agora que você vai lá fazer missão. Me conta aí, me conta. Não é uma decisão fácil, mas a partir do momento que a pessoa ela reconhece o chamado que tem. Sim. E ela sabe do Deus que tem, a pessoa ela não pode, né, ficar ligando, mas o meu trabalho, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A partir do momento que você faz algo para Deus, Deus sempre tem algo separado para você. Sim. Então, por mais que é aquela coisa, nossa, eu vou ficar sem aquela picanha, eu vou ficar sem uma lasanha. O evangelista Marco disse que eles comem assim, ó. Toma, bota na boca, arroz, bota na boca. Eu vou comer peixe todo dia, manga. Mas, cara... É a realidade deles que, infelizmente... realidade, porque não adianta a pessoa ela ir para lá fazer missões e chegar num hotel e tá ali com um banquete para comer. Isso não é missões. Você tá ali fazendo uma obra... Eu acho que a pessoa tem que viver, né? Você tem que viver. Ela só tem um impacto e não só sobre as pessoas, mas sobre a própria vida, porque não adianta a pessoa querer fazer missões pensando só em impactar as pessoas, porque isso também tem que gerar um impacto em você mesmo. É verdade. Porque se a partir do momento que isso não gera um impacto em você, você não se desenvolve para aquilo que Deus tem preparado. Sim. Então, você vivendo ali junto, comendo junto, Tá vendo crucial, que eles sentem. importante, Tá porque certo. você passa realmente a saber o que aquele povo necessita. Sim. Você vive o que o povo vive. E, através disso, você consegue não só comunicar para outras pessoas, para poder, aí sim, desenvolver mais a missão, porque a missão é ID, o ID funciona com contribuição, oração e a ida. Então, a partir do momento que a pessoa ela realmente vive aquilo, ela pode chegar e falar, irmãos, eu passei por isso, eu pude passar pelo que eles passaram, e essa é a situação. Aí vem o testemunho. Entende? É o testemunho, porque é através do testemunho que você vai comover a oração e a contribuição. É isso mesmo. Que são os outros dois pilares do ID. Do ID. Então, é muito importante que a pessoa viva. É óbvio que eu vou ficar... Poxa, não vou. Minha caminha. Mas abrir mão de uma caminha, passar um frio à noite, passar muito calor de dia. Mas sacrifício. São processos Sim. que tem que ser feitos. Então foi Brasil, Moçambique. Um país que eu teria, que eu também tenho vontade, que eu gosto muito pelos louvores. É um país muito avivado para mim. É a Espanha. Ai, nem me fala. Espanha, cara, gente. eu acho lindo. É um ambiente diferente, eles louvam diferente. Outra. Nossa, Deus, só de pensar já ficou doido. É outro ambiente. Você para escutar os louvores originais deles. Gente, eu amo. Eu amo louvor em espanhol. É uma atmosfera muito diferente. Nossa. São louvores que você pode sentir essência no louvor. Não são louvores que você vê que é uma tradução de tal hino. Não, é original. Essa é a tradução de tal hino. Não, são composições, são hinos que você sente Deus desde a letra até a execução da melodia. Tá certo. Então, são pessoas assim que reunidas num propósito, num projeto de missões, é surreal, cara. É surreal, porque às vezes a pessoa pensa, mas a pessoa só louva, né? Por que você pensa que em missões vai ser igual, não sei o quê? Porque a gente consegue saber como eu posso dizer? A gente pode saber. Gente. Desculpa, é que tem um dos produtores aqui. A produção tá doida aqui atrás. Tá cansado, tá até roncando. A produção tá Mas cansada. O que você tá fazendo com essa produção?
Mas, por exemplo, a gente consegue perceber Sim. a busca da pessoa pelo É, próprio louvor. na Espanha, eu acho que tem muito disso. Aí a pessoa fala, mas eu só louvo. Às vezes até a própria pessoa, ela se limita ao louvor porque ela acha que só é boa pro louvor. É Só que a partir verdade. do momento que ela aplica o louvor em outra área, faz outras áreas fluírem também. Não ficar só preso naquilo. Ah, eu sou do louvor, vou ficar só Porque no louvor. o louvor, ele não só desperta a gente e leva a gente num nível maior de adoração dentro da igreja, mas nas ruas também. Sim. Entende? Então, é algo que eu gostaria de ter Gostaria muito, de viver, essa né? experiência, Na viver Espanha. essa experiência. Tá certo. E agora, o quarto, falta 2. Pensar em mais agora. Brasil, Moçambique e Espanha. Qual que você... Os dois, assim, os últimos dois que você gostaria? De sentir o ambiente de lá, como você deu o exemplo da Espanha. Eu acho que... Esses seriam os que você quer mais. Pronto, o que você pensa mais. É os que eu penso mais. Eu acho que eu Certo. não cheguei a pensar em mais. Né? Sim, tá certo. Agora, antes da gente acabar, vai ter mais uma dinâmica, que o Ítalo vai ter 1 minuto. Temos aqui 8 perguntas, Ítalo. Você tem que acertar. Eu ia colocar, a gente ia ser um pouco mazinha, eu acho. Eu ia colocar 30 segundos para ele responder 8 perguntas. Nossa, Faustão. Eu ia colocar 30 segundos. Eu falei assim, não vou ser tão ruim assim, não. Tô aqui com o cronômetro. E eu vou fazer aqui, antes da gente finalizar, a nossa entrevista. Vou pôr aqui, você se prepara aí, que você tem que responder. São 8, você tem que acertar. Acertar não, né? Você tem que Responder. responder todas as 8, mas vamos ver quantas que você vai conseguir responder em 1 minuto. Vou pôr aqui. Vou pôr, calma. O que é fé para você em uma frase? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Como você... Mas pode ter, por certeza, entende? Palavra. 1 minuto, 44 segundos. minuto, Como você vive o evangelho no seu dia a dia? Eu vivo o evangelho no dia a dia, eu vivo ele através dos atos, dos testemunhos, porque a pessoa ela não precisa levar a palavra para a pessoa chegar aqui, eu quero falar de Jesus com você, mas só a forma com que você age no ambiente, entende? Uma frase que resume a sua caminhada com Deus. 18 segundos. Eu posso dizer alegria. O que tem te aproximado mais de Deus? Nossa. 9 Tanta segundos. coisa, gente. Mas vou resumir no louvor. Qual é a sua missão como cristão no mundo? Levar a palavra. Amém. Ó, você respondeu 5 perguntas. Nossa. Faltava 3, mas se você quer saber quais as outras 3, só no próximo. Eu sou dessa. O Ítalo respondeu 5 perguntas de 8. Isso que a gente quer fazer aqui, gente. Uma dinâmica diferente. Mas em 1 minuto. Eu acho que ia ser muito má, né? Se eu tivesse colocado 30 segundos. Acho que você deixado 1 minuto e 20. não ia ter conseguido responder nem a segunda. Eu vacilei, porque eu falo muito. Mas é isso. Ítalo, eu quero te agradecer por você ter participado com a gente aqui. Minha primeira vez apresentando. Gente, eu estou muito feliz. Vou melhorar cada dia mais. E vamos estar assim, com essas dinâmicas diferentes para vocês. E é isso, segue lá o Tempo que Cura lá no Instagram. Segue aqui no YouTube também, se você ainda não segue. Segue o Ítalo também. Me segue lá também, né, gente? Tem que seguir todo mundo. Vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? Segue a produção, que a produção quer que vocês seguem eles também. E é isso, Deus abençoe vocês e Deus te abençoe. Amém. Muito Obrigada. obrigado por essa oportunidade de estar aqui. E Amém. espero que tenha mais. Pelo seu testemunho, Amém. se Deus quiser. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês.